na verdade, dá para ficar meio... Comunicar com os vivos. Recentemente, um filme com este tema tornou-se um grande sucesso. Quem conta é o repórter Domingos Meirelles. Ghost, do outro lado da vida. O filme mostra como um espírito entra em contato com o mundo dos vivos. Sam Heath reage a um assalto e morre ao lado da namorada. Confuso, sem saber o que está acontecendo, o espírito de Sam fica vagando de um lado para outro. Atravessa portas e paredes na tentativa de estabelecer algum tipo de contato com a namorada. Depois de algum tempo, ele aprende finalmente a se comunicar com ela. Através da médium Oda Mae Brown, uma charlatã com ficha na polícia. Mas, para surpresa da própria médium, ela consegue ouvir a voz de Sam e faz com que ele e a namorada passem a se comunicar mediunicamente. Mas será que a comunicação com os mortos é mesmo possível? O Globo Repórter investigou no Brasil alguns dos muitos fenômenos que seriam explicados pela presença dos espíritos. A dona Edelarcil, por exemplo, diz que com a ajuda dos espíritos consegue materializar dentro do algodão despachos feitos contra as pessoas. Ari Barroso, Ataúfo Alves e Lamartine Babo estariam voltando a compor sambas e marchinhas através do médium Jorge Resine. Um grupo de pesquisadores brasileiros, com a ajuda de equipamentos eletrônicos, estuda agora o aparecimento de vozes e imagens de pessoas que já morreram. Um fenômeno parecido acontece com a médium Enir Nogueira, que, segundo ela, também se comunica com os mortos. Uma vez por mês, todas essas pessoas vêm até aqui à procura de notícias. Notícias de parentes já falecidos. Essas pessoas vêm aqui ouvir a médium Enir Nogueira conversar com os mortos. A prece dá início à sessão. E neste momento, queridos irmãos, passo a transmitir a vocês o nome dos jovens que aqui se encontram. Dona Enir anuncia para o público o nome dos espíritos que estão chegando. Neste momento, passando para mim o seu nome. A revelação da presença de cada um desses espíritos emociona os parentes. Em sua maioria, mães que perderam os filhos ainda muito jovens, quase todos na adolescência. Como Dona Cláudia, que vai receber uma mensagem do filho Júnior, de 17 anos. Dona Lourdes também se emociona ao saber que terá notícias do neto Marcos. As mensagens chegam sempre psicografadas. E a leitura dessas mensagens acaba sempre envolvendo as pessoas num clima de grande ansiedade e muita emoção. Com vocês foi algo simplesmente maravilhoso para mim. Como é que a senhora se relaciona com os espíritos? A senhora vê? A senhora ouve? Como é que isso acontece? Eu tenho a felicidade de vê-los e de ouvi-los. Muito lhe agradeço, minha avó querida e muito amada. Dona Lourdes Salada perdeu o neto Marcos com 19 anos. O rapaz foi assassinado durante um assalto. De saudades e preces. Dona Lourdes jamais aceitou a morte do neto. A mensagem psicografada que Marcos envia pela médium Enir não comove apenas a avó, mas todas as pessoas que estão ali também à espera de notícias. Aquele que me assassinou precisa muito mais de preces, vovó, do que eu. Lembranças carinhosas para todos. A médium diz que as duas nunca conversaram sobre a morte de Marcos. Porque nunca dialogamos, nunca conversamos a respeito de Marco Antônio. Eu queria que a irmã... Dona Enir pede que Dona Lourdes confirme se a mensagem recebida do neto é verdadeira. É verdade. É verdade. É verdade. As pessoas colocam dentro das caixas os nomes dos mortos de quem desejam receber notícias psicografadas. 48 horas antes, eu entro em trabalho de psicografia. 48 horas antes. Mas no dia da psicografia, muitos
Me pedem licença e psicografam na hora. Nesse dia, ela deu permissão e psicografou a mensagem do espírito de um homem que desejava ser perdoado pela mulher depois de uma vida em comum marcada pela dor e pelo sofrimento. Perdoe todas as horas amargas que eu te fiz passar ao meu lado. Eu sei que o álcool me dominava, mas eu era fraco demais. E o álcool era forte demais. Mas eu te amei muito mais do que possas imaginar. Mas eu não vim em busca da mensagem do meu esposo. Eu vim em busca da mensagem do meu cunhado. Então eu fiquei realmente muito surpreendida e muito emocionada, inclusive porque eu nunca conversei com essa senhora sobre a minha vida particular, eu mal cumprimentei, eu não conheço. Realmente a separação foi a bebida e eu nunca conversei isso com ela. O médium mais famoso do Brasil é Chico Xavier. Ele psicografa de uma forma diferente de Dona Eni. Chico Xavier, segundo ele, deixa o espírito atuar diretamente sobre a mão dele. A caligrafia psicografada é tão parecida com a letra que o morto tinha em vida que muitas mensagens enviadas pelos espíritos chegaram a ser utilizadas como prova em juízo para inocentar pessoas acusadas de crimes que não cometeram. O perito Carlos Augusto Perandrea, técnico em grafoscopia, há 14 anos estuda mensagens psicografadas por Chico Xavier. Algumas dessas mensagens são curiosas, como esta aqui. A psicografia em que, para ser lida, ela tem que ser colocada num espelho ou então contra a luz, porque o espírito escreve a mensagem de trás para frente. Nós vamos ter condições aqui de ler com toda clareza a mensagem enviada. Uma outra mensagem interessante foi atribuída a Hilda Mascaro, falecida em Roma, em 1977. Esse texto foi examinado pelo perito, a pedido da família. Trechos da mensagem psicografada foram fotografados e comparados depois com a letra de um cartão postal que Hilda tinha enviado para os parentes algumas semanas antes de falecer. A igualdade se apresentava em quase todos os vocábulos. Um exemplo, a palavra hortênsia, que está aqui grafada, logo de início, cotejada com a mesma palavra no cartão. Embora exista aqui uma enorme diferença no tamanho das letras, observa-se principalmente na letra T, no corte do T, na base desse T, na letra E, na letra N, nos deram a certeza absoluta que os grafismos são provenientes da mesma mente. Nós mostramos a gravação de uma das sessões de Dona Eni ao padre Quevedo, um jesuíta que há mais de 40 anos estuda fenômenos mediúnicos. Se os mortos nos conhecem, que nós falemos com eles e eles nos ouçam diretamente ou através de Deus, isso é outra coisa, a oração. Mas eles intervir no nosso mundo, lamentavelmente, nunca. Habitantes, interior de São Paulo. Aqui se realizam alguns dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos mais surpreendentes. De segunda a sábado, centenas de pessoas vêm até aqui com um único objetivo: saber se existe algum trabalho feito contra elas. Aqui no Centro de Caridade Nossa Senhora do Rosário acontecem todos os dias os chamados fenômenos de materialização e de transporte. Os problemas físicos e espirituais enfrentados por uma determinada pessoa neste momento vão ser materializados em objetos que vão surgir inesperadamente no meio de todo esse algodão. E a pessoa responsável por esses fenômenos é a dona Edelarzil Munhoz Cardoso. Dona Edelarzil, católica, praticante, 42 anos, desde os 5, segundo ela, vê e mantém contato com os espíritos. Todos os dias, antes das sessões de materialização, ela reza para expulsar os maus espíritos. Segundo ela, eles sempre resistem. Quebram os vidros das janelas e das portas do salão. Com a ajuda de 3 velas acesas e 2 espadas de São Jorge, Dona Edelarzil trava uma espécie de corpo a corpo com as forças do mal. Deus Todo-Poderoso, eu sei que a câmera não te pega, né? Você vai ficar aí, então? Você
vai ser retirado. Mesmo que a câmera não está te pegando, se eu estou te vendo, vai sair. Com o ambiente purificado, as pessoas começam então a desfiar o algodão dentro de uma peneira. Por que a senhora usa essa peneira? A peneira é usada para não deixar encharcar o algodão de muita água, para não dificultar o trabalho, né? Aí corre nesse tambor a água, depois é retirada pelas secretárias. A sessão começa com Dona Edelarcil rezando cada uma das pessoas. Ela passa um pedacinho de algodão molhado na testa e nos braços de quem veio se consultar. Antes da senhora iniciar a sessão, eu posso examinar esse algodão que foi desfiado pelas pessoas que vão participar dos trabalhos? Pode sim, está à vontade. Pode esse é um algodão comum, né? É, pode erguer. É. Aqui, pelo menos, até agora, Ergue a peneira também. só temos algodão e mais algodão. Dona Edelarcil primeiro encharca o algodão, que vira uma espécie de pasta. Por que a senhora molha o algodão com água? O algodão é molhado com água para brotar tudo quanto é maldade, né? Porque a água é vida, né? A água é para purificação. E o álcool? O álcool é para desinfetar, porque pode sair vírus, vermes, né? Coisas assim, já em estado de podridão, com restos de animais. Então, o álcool é para desinfetar. Aqui pode ver que aqui, essa parte aqui já está esquentando mais, né? Eu posso colocar a mão? Posso? Pode ver que aqui está frio. Sim. Vai para aqui nesse lado. Aqui está começando a esquentar um pouquinho. O que significa isso? Que aqui vai começar a materialização. Quando eu comecei não era com algodão. Todos os problemas caíam em cima das pessoas, fazia muito sujeira. O que caía em cima das pessoas? Caía terra, pedra, ossos, vidros, machucava muita gente, porque às vezes cai coisa cortante, né? Aí aqui já vai começar a materializar, porque já escureceu o algodão desse lado. Ela vai querer cair, que eu não estou querendo que caia. Para um pouquinho. Tem caco de vidro, né? É um caco de vidro. Já pode virar só um pouquinho primeiro. O que foi materializado agora? Foi uma flor, né? Velas, o algodão está endurecido e está sendo meio difícil de... Uma flor de plástico, né? O que significam as velas? Vela é desejo de fim, desejo de morte, né? Desejo de fim sobre todos os sentidos. E a flor? A flor também é trabalho de cemitério. Foi uma pessoa que teria feito esse trabalho? É. Vamos dar um algodão Dá para a senhora virar só um pouquinho mais? Temos mais uma flor, né? Uma folha, né? E o que mais? Capim, osso. O que significa capim, osso? Capim é um desejo para a pessoa não conseguir nada na vida, né? Quer dizer, para acabar pastando, né? A folha também é o mesmo significado da flor. E o osso é problemas e dificuldades. Agora, quando a materialização acontece, o trabalho que foi feito desaparece contra uma determinada pessoa? Se desaparece, desaparece. Desde que foi materializado, desaparece. A senhora está ouvindo alguma coisa também? Aí eu estou ouvindo os guias, né? O que eles estão dizendo para a senhora? Onde pertence, para quem pertence, né? Onde pertence, por que está enrolando.
Com toda essa quantidade de vidros que a senhora está encontrando no algodão, a senhora não corre o risco de se cortar? Muitas vezes corta, né? Tem vidro que é cortante. Tem algum que já não corre tanto o risco de cortar. Depois que os despachos foram materializados no algodão, cada um pega o seu embrulho com a certeza de que o trabalho foi desfeito. Todos os pacotes que eu abri tá com osso, uma flor de plástico que estava na minha casa, essa flor. Estava na sua casa essa flor? E um pedaço de capim que eu me emocionei, porque no momento eu achei esse pedaço de capim na minha casa, eu falei, olha, tem capim aqui em casa agora no chão, e então tá aqui na minha mão. Mas depois que abriu o outro pacote, Dona Santinha teve uma surpresa. Isso aqui foi um pedaço... Um trabalho feito, tá amarradinho, de uma saia minha. O que a senhora fez dessa saia? Ainda existe? Não. Eu já mandei ela embora. Não existe mais. Mas eu reconheço que é minha, foi minha. Essa roupa sumiu da minha casa, aliás, nem dei, sumiu. O quadro do lado de fora ajuda as pessoas a decifrarem o significado de cada objeto encontrado no algodão. O caco de vidro, que significa prejudicar a vida profissional de uma pessoa, ou pedaços de osso, que simbolizam o fechamento de todos os caminhos. Difícil. A psicóloga e pesquisadora Gilda Moura acompanhou bem de perto o trabalho de Dona Delarzil. Essa materialização, pelo que eu pude observar dentro dos casos de pacientes que estavam aqui ou de pessoas que vinham se consultar, e dentro dos objetos que saíam, há uma correspondência entre esses objetos e os problemas da pessoa. Quer dizer, seria como uma materialização simbólica do que estaria ocorrendo com a pessoa naquele momento e as influências negativas que poderiam, ou se não negativas, de energias de pensamento de outras pessoas em cima do caso daquela pessoa. O neurocirurgião Nubor Facuri, professor da Unicamp, também investigou os fenômenos que Dona Delarzil consegue provocar. Do ponto de vista científico, eu gostaria de dizer que ele ocorre com tamanha clareza, com tanta nitidez, que ele não é mágico e é absolutamente real, a ponto de afrontar a ciência. Ele realmente é capaz de desmoralizar a presunção ou a arrogância de qualquer cientista que queira explicá-lo com os atuais conhecimentos da ciência, fora da explicação espírita. Nós também mostramos ao Padre Quevedo o trabalho de Dona Delarzil. Ele acha que tudo que ela faz não passa de um truque. Eu acho então que a Dona Delarzil é uma mágica... O que eu estou vendo é uma mágica vergonhosa. Muito algodão, muito duplo fundo, muita coisa que facilita o truque de magia. Olha que duplo fundo imenso! Mas nós já vimos dentro, antes a gente tirou e porque não tinha nada dentro. E o senhor veria num mágico, veria na cartola de um mágico, veria na caixa de duplo fundo do mágico. Não pega o truque de um David com perfil. Eu fui mágico quando jovem, nunca me pegava no truque. E é truque. Ou se as pessoas cultas... Isso aí foi um truque bem feito. Muito mal feito, porque o mágico... Claro, o mágico vai tirar um coelho enorme de um chapéu pequeno. Vai tirar uma menina de uma caixinha pequena. Este é o truque bem feito. Essa voz rouca, que mais parece um sussurro, segundo o professor Mário Amaral, pertence a uma inteligência de uma outra dimensão e foi gravada aqui nesse laboratório com a ajuda de todos esses instrumentos eletrônicos. Nessas investigações, nessas pesquisas, o professor pretende estabelecer algum tipo de contato com os espíritos, a chamada transcomunicação instrumental. O professor Mário Amaral, presidente da Federação Brasileira de Parapsicologia, é um estudioso desse tipo de comunicação com os mortos. Em pouco tempo de pesquisa, ele já conseguiu um arquivo com mais de 60 fitas com vozes que, segundo ele, pertencem a uma outra dimensão. O senhor conversa com quem?
Bem, não há, no começo de toda a experimentação, o objetivo é esse, não há exatamente uma conversação longa. Existem pequenos diálogos, perguntas que são respondidas, não é? Nomes que aparecem com muita frequência, impressos na fita. O importante nessa pesquisa é justamente a coleta de material. Pelo exame desse material, nós deduzimos que são vozes de inteligências fora da matéria que absolutamente não pertencem ao plano físico. Uma outra forma mais sofisticada de comunicação com os espíritos é o vidicom. Esse processo, segundo os pesquisadores europeus que produziram este vídeo, consegue gravar a imagem de pessoas que já morreram. No Brasil, essas experiências estão sendo desenvolvidas pelo pesquisador Wilson Pickler, professor de psicobiofísica da Faculdade de Parapsicologia do Estado do Paraná. Como vocês conseguem registrar esses fenômenos de transcomunicação com uma câmera comum, uma câmera de VHS como essa, e com um televisor em comum? Nós usamos um televisor preto e branco, uma câmera VHS e fazemos um loop. A câmera filma o chuvisco do televisor fora de sintonia, pegamos o sinal de vídeo da câmera e enviamos de volta para o televisor. Quer dizer, o televisor passa então a reproduzir o sinal dele mesmo, que está sendo gravado aqui, filmado. E fica gravado na fita VHS para ser processado o sinal depois, para ser avaliado e estudado. Entre as imagens que já foram identificadas estão a da atriz Romy Schneider e do padre francês François Brunet. Esse caso do padre, né? Ele apareceu no vidicom, conforme nós estamos vendo aqui, nesta imagem, e ninguém tinha informações sobre esse padre. Foram pesquisar e encontrar os dados corretos sobre o padre. E encontraram um acervo fabuloso sobre transcomunicação. Esse padre havia pesquisado transcomunicação na época, analisaram a foto, tem semelhança realmente surpreendente. Realmente são muito parecidas. São muito parecidas. Que imagem é essa que nós estamos vendo? Essa, por exemplo, é uma imagem que foi anunciada no sistema do Spiricom através de voz, que seria Albert Einstein. Veja bem os detalhes. Olha como apareceu nitidamente a imagem do físico. Qual a probabilidade de que uma boa parte desses fenômenos não seja o resultado de fraudes? Olha, todo trabalho de parapsicologia, o pesquisador tem que atacar essa hipótese de fraude primeiramente. Ele tem que se certificar de que isso não se trata realmente de um truque, uma montagem. Depois vem a hipótese da interferência, que seria captações de sinais de rádio ou de televisão. Há casos em que aparece a imagem e som junto, como é o caso do Konstantin Raudive, que é um pesquisador pioneiro nesta área que já faleceu, e ele apareceu no sistema e se disse: Hier spricht Konstantin Raudive. Aqui fala Konstantin Raudive. Guten Abend, liebe Freunde. Hier spricht Konstantin Raudive. É a primeira vez que a humanidade está tendo acesso a informações de caráter científico, tecnológico, sobre vida após morte. Liebe Freunde, lieber Maggie, lieber Jules, lieber Kollege Deitermeier. Es freut mich, dass Sie heute Abend wieder einmal hierher gekommen sind. Nós mostramos as imagens do vidicom a D. Estevão Bittencourt, que é diretor e professor de teologia da Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II. Ele acha que esses fenômenos podem ter sido provocados pela ectoplasmia e pela psicofonia. O que é ectoplasmia? É a capacidade que nós temos de formar corpos com a energia que emana do nosso próprio ser. Quanto à psicofonia, é a capacidade que nós temos de falar a partir do nosso próprio ventre, é a ventriloquia. Sai então uma voz rouca, uma voz profunda, cavernosa, que é justamente o tipo da voz que sai do íntimo da pessoa. E se se pode dar uma explicação natural ao fenômeno, a Igreja prefere a explicação natural, psicológica, parapsicológica, sem recurso ao além. A psicografia não se limita apenas ao envio de mensagens pessoais para parentes ou amigos. Ela também tem a arte de permitir, por exemplo, que compositores famosos já falecidos continuem compondo.
Essa marcha, executada pelas bandas do mundo inteiro, foi composta em 1897 pelo compositor americano John Philip Sousa, conhecido como o Rei das Marchas Militares. John Philip Sousa morreu em 1932. Agora, vocês vão ouvir, segundo os espíritas, a última grande composição desse mestre. Ela foi psicografada aqui em São Paulo em 1981 pelo médium Jorge Rizzini. Major Antônio Domingos, maestro da Banda Sinfônica da Polícia Militar de São Paulo, é um profundo conhecedor da obra de John Philip Sousa. Maestro, o senhor está realmente convencido de que essa marcha foi composta pelo John Philip Sousa? Não há dúvida que a sua composição melódica caracteriza bastante John Philip Sousa pela sua beleza de composição. Tem muito a ver com as belas melodias de John Philip Sousa. O médium escritor Jorge Rizzini já psicografou obras musicais para 4 LPs. O senhor grava ou o senhor escreve? Depende. Se for a poesia, evidentemente que eu tenho o lápis e o fenômeno se realiza. Agora, no campo da música propriamente dita, às vezes vem primeiro a música, depois a poesia, a letra, às vezes vem primeiro a letra e às vezes já vem as duas unidas, né? Formando a peça inteira. Desses compositores populares, qual foi o primeiro que o senhor psicografou? O primeiro no campo da música foi o Ataúfo Alves. Eu vi o Ataúfo entrando no quarto, atravessou a porta fechada e cantarolava assim. Quem disser que este samba não é meu, não entende mesmo nada. O samba que ontem fiz e hoje faço. O filho de Ataúfo não tem nenhuma dúvida sobre a autoria desse samba. Olha, esse samba eu prestei muito bem atenção na linha melódica e na letra. Eu garanto a você que tem a marca registrada de Ataúfo Alves. O pesquisador e produtor musical Hermínio Belo de Carvalho acompanhou bem de perto a vida e a obra do compositor. Ele acha que esse samba tem alguma coisa de Ataúfo. Uma coisa que, segundo ele, qualquer um pode fazer. Quer dizer, falar em samba, isso é o que você falou, leva meu samba, meu companheiro, esse recado para o meu amor primeiro, laraia lá. Isso é uma marca, doutor, é um clichê que o Ataúfo usava com as pastoras dele, né? Agora, no caso do Ataúfo, você encontrou alguma coisinha, pelo menos um clichê. É, um clichê, laralá, bordado do samba, etc. tal, mas não passa disso. Outro compositor psicografado pelo médium Jorge Rizzini foi Lamartine Babo. Lamartine é um espírito muito feliz, né? Um espírito risonho. Nós temos um samba chamado Oração Samba Canção. É um samba muito bonito. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. A sobrinha herdeira de Lamartine, Maria Lúcia Borges Forte, durante muitos anos viu o tio dela compor. Qual foi a sua impressão? A senhora sentiu a presença do Lamartine nessas duas composições? Realmente, eu achei bem o estilo do Lamartine, o tipo de composição. Mais ainda na marchinha do que no samba-canção. O que a senhora encontrou assim, mais de especial na marchinha? A introdução. Hermínio Belo de Carvalho ouviu a marchinha que Maria Lúcia achou muito parecida com algumas músicas feitas pelo tio dela e deu sua opinião como estudioso da obra de Lamartine. Se eu reconheço Lamartine, não reconheço. Não vejo, honestamente, não vejo Lamartine presente.
Ari Barroso foi também psicografado pelo médium paulista. Nós somos vários sambas e geralmente tipo samba exaltação. São sambas grandiosos, epopeicos, como a Aquarela do Brasil. Nós temos um chamado Brasil Luz. Brasil, ouve o teu poeta. Deus traçou. A filha de Ari encontrou muito do pai dela na letra desse samba. A música tem toda a característica das músicas exaltação que o papai fazia, né? Um samba grandioso, né? Agora, o que mais me chamou a atenção foi a letra, porque uma das maiores características do papai era a esperança no futuro. Você acha então que nós estamos, vamos dizer, diante de uma fraude? Não, eu não diria diante de uma fraude, de jeito nenhum. Eu acho apenas que nessa mediunidade não foi captado o melhor do compositor. O Museu de Arte da Bahia abriu suas portas para expor quadros de Van Gogh, Portinari, de Cavalcante e Tarsila do Amaral. Eles foram pintados mediunicamente pelo baiano José Medrado. A rapidez e a qualidade do trabalho de Medrado impressionaram o pesquisador americano Norman Tock. A qualidade desse quadro revela, segundo os espíritas, um perfeito entrosamento entre o médium e o espírito do pintor que ele incorporou. Este quadro de Monet, pintado através de Medrado, levou 5 minutos e 5 segundos para ficar pronto. Eu perguntei ao Dr. Norman Tock qual foi a impressão dele diante desse quadro, cuja pintura foi atribuída a Monet. Diz que é um trabalho muito impressionante porque tem vários traços que lembram Monet bastante forte e é extremamente rápido para ser um Monet. Então impressiona muito porque o rapaz, inclusive, evidentemente está em transe. Luiz Antônio Gasparetto é internacionalmente conhecido pelas suas pinturas mediúnicas. Gasparetto começou a pintar com as mãos aos 13 anos de idade. Ele trabalha quase sempre assim, de olhos fechados. Já fez mais de 13 mil desenhos e telas. Ele se entrega, entendeu? E aquelas são ondas, como ondas de choque. E aquelas ondas e ondas de excitação. Me dá muita vontade de gritar, de contentamento, de excitação, porque é um negócio assim... É um barato, esse negócio é um barato de mediunidade. Entra... Assim, a personalidade dele junto com a sua. Eu tô aqui, tô lúcido, e tem aquela personalidade. De repente, os meus olhos começam a ver como os olhos de Gauguin vê o mundo. Os olhos de Van Gogh, os olhos da Tarsila do Amaral, que é um doce de criatura. Ela começa a ver com os olhos deles. Gente, é impressionante, sabe? Você não quer que acabe. E é muito bonito. A técnica empregada em vários dos quadros, sobretudo Picasso, Modigliani e Toulouse-Lautrec, e muito se assemelha, como se fossem realmente feitas por uma mesma mão. Me parece que nós estamos vendo obras feitas à maneira desses grandes artistas do passado, mas que apenas à maneira, não seriam obras realmente desses artistas. Pintar com os pés, com as duas mãos, pintar no escuro, pintar rapidamente, são manifestações do sobrenatural ou do próprio ser humano. Como tem pessoas que são ambidestras, elas podem escrever com uma mão e com a outra, né? Sem dúvida, é um aprimoramento muito intenso dessa situação, mas ainda é humano. Agora, o efeito da pintura, quer dizer, o que é que eles estão pintando, se é pelos espíritos ou não, é difícil você responder, mas de qualquer maneira, todos aqueles espíritos foram humanos. Então também é humano, quer dizer, tudo é humano no fundo, seja do morto ou do vivo. O morto foi humano antes. Então nós não estamos na dimensão do divino, nós estamos na dimensão do homem, né, das possibilidades humanas.
Será que todos esses fenômenos são realmente mediúnicos ou foram produzidos pela mente das pessoas que afirmam trabalhar com a ajuda dos espíritos? Ainda é muito cedo para encontrar uma resposta sobre a existência ou não desses fenômenos, porque só agora a ciência começou a investigar a origem dessas manifestações, para saber se são provocadas pela mente humana ou por inteligências de outras dimensões.